Olá, um excelente dia para você em nome do Senhor Jesus. Chegamos no último dia do mês de janeiro. Hoje é dia 31 de janeiro e olha, sextou e que Deus possa abençoar você em o nome do Senhor Jesus. Você sabe, né, que nós temos falado nesses últimos dias de muitas coisas, né? Deus tem nos trazido aí mensagens poderosas, séries onde Deus tem enchido o nosso coração. Começamos o ano falando sobre os ladrões de energia, falamos sobre crescimento espiritual, estamos falando sobre a questão da obediência e desobediência, e Deus tem aí nos alertado, né? Aberto os nossos olhos para que nós possamos entender onde talvez nós estamos falhando, o que talvez falhamos no passado, o que talvez ainda fazemos e por que talvez a nossa vida ainda não mudou. Mas lembre-se, a palavra de Deus é um espelho, né? Ela mostra a sua nudez, ela faz você enxergar onde você talvez está errando, falhando, para que você possa consertar. Deus não é aquele que vai te apontar o dedo, muito menos te acusar, mas Ele vai te dar a oportunidade de você mudar tudo na sua vida, basta você querer. E hoje nós estamos entrando aqui nessa série, né, mais um dia da nossa série, e falando sobre a desobediência e as causas, né? O que a desobediência, pastor, ela causa na vida de uma pessoa. E hoje nós vamos falar que a desobediência, ela traz sofrimento e perdas. Misericórdia, pastor. Pois é, meus irmãos. A desobediência, ela traz sofrimento e traz perdas. E lá em Gálatas, capítulo 6, verso de número 7, o texto vai dizer o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Preste muita atenção no que o texto está dizendo. Não erreis. Lembre-se que pecar é você errar. Desobedecer é você errar. Então, quando nós falamos de desobediência, estamos falando o quê? Estamos errando, estamos falhando. Por quê? Nós temos uma direção correta, né? Nós temos um caminho certo. Eu não sei se você já brincou, né? Geralmente em revistinhas infantis, nós tínhamos aquele quadrinho de um caminho onde te leva a um destino, mas você pode ver que às vezes tinham 2, 3, 4 opções que, né, você tinha para poder chegar. Você tinha que traçar todo um caminho e às vezes parecia que todas aquelas janelinhas ela levava ao mesmo destino, mas não. Chegava em determinado momento, aquele caminho parava, ele fechava e é mais ou menos isso. Aparentemente parece que tudo nos leva a Deus, né? Muitos caminhos levam a Deus. Essa é uma grande mentira que o mundo nos contou, né? Que todos os caminhos levam a Deus. Existe o caminho certo. E o caminho certo que nos leva a Deus é o caminho da obediência. O caminho certo que nos leva a Deus é o caminho de ouvirmos a sua palavra. Portanto, ele está dizendo: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, ou seja, ninguém brinca com Deus. Meu irmão, minha irmã, pelo amor do Senhor, não brinque com a palavra. Não brinque de servir a Deus, não brinque de ser de Deus, não brinque de ser um crente, não brinque de ser um cristão. Seja você uma pessoa de verdade, né? Seja você um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, seja você um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, tudo que ele semear, a Bíblia diz que ele vai colher. Então, cuidado. Infelizmente, a desobediência, ela gera, né, esse sofrimento e perdas. Tem muitas pessoas que ao longo do tempo, né, tiveram muitos problemas e estão tendo muitos problemas por conta das escolhas passadas. Eu geralmente costumo dizer o seguinte: as pessoas, elas estão vivendo hoje o que elas plantaram ontem, né? Anteontem, mês passado, ano passado, anos anteriores. Ou seja, tudo que você está colhendo hoje é fruto do que você plantou ontem. É fruto do que você plantou no passado. Tudo que você vai colher amanhã ou no futuro é o fruto do que você está plantando hoje, né? A semente que você está plantando hoje. Então a palavra está dizendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele vai também ceifar, ele vai colher. Então muito sofrimento, né? Hoje nós temos muitas pessoas sofrendo, pessoas doentes, pessoas com problemas, pessoas desempregadas, pessoas com problema no casamento, pessoas com problemas na família, mas isso se deve ao quê, pastor? Desobediência.
Deus falou, Deus orientou, Deus alertou, Deus disse, mas as pessoas elas não querem dar ouvidos, as pessoas elas querem fazer do jeito delas, as pessoas elas querem trilhar os seus próprios caminhos, elas acham que os caminhos delas são mais inteligentes, são mais importantes do que aquilo que Deus tem para elas. Então, o pecado sempre vai gerar consequências, né? As decisões erradas, elas sempre vão gerar consequências. Quando nós olhamos, né, para a palavra de Deus, o povo de Israel sofreu num deserto, por quê? Desobedeceu a Deus. E quantas vezes, eu até comentava com os irmãos no culto essa semana, e até os irmãos falaram, pastor, como é que pode, né? O povo que era de Deus, mas era um povo difícil, rebelde, desobediente, um povo chato. Pastor, que Deus falava e o povo não obedecia. Pois é. Esse povo somos nós. Este povo, né, eles se assemelham a muito às nossas atitudes, muito a nós mesmos. Então, quando a gente vê, a gente olha, a gente analisa, você fala, meu Deus, será que eu sou desse jeito? E às vezes somos até piores. Então, é muito importante nós entendermos, né, que muitas vezes a desobediência, ela traz perdas materiais, elas trazem perdas espirituais, emocionais. Meu irmão, minha irmã, não se deixe, né? Não se deixe levar pela situação, não se deixe levar pelo momento. A palavra de Deus ela é muito clara, ela é muito objetiva. E infelizmente o ser humano, o homem, a mulher, as pessoas estão sofrendo porque elas não estão olhando para a palavra, elas não estão olhando para Deus, elas não estão obedecendo a Deus. Se você tirar um tempinho para buscar a direção de Deus, o que nós temos falado? Falávamos isso na semana passada, na questão da obediência. Clama a Deus, ora a Deus, pede uma resposta a Deus, fala para Deus, Deus me ajuda a vencer esse obstáculo, me ajuda a vencer esta guerra, me ajuda a vencer este embate, nessa situação, me dá uma direção, Deus. Quando você busca a direção e vive aquela direção, o Senhor te abençoa. Então você tem tudo para ser uma bênção, mas para isso é necessário você recorrer, você buscar a Deus, você ouvir a voz do Senhor. Então a nossa mensagem de hoje é que a desobediência ela traz, infelizmente, sofrimento e muitas perdas. Pare com isso. Comece, volte para a vida, volte a ser feliz, passe a obedecer a Deus. Você vai ter alegrias e você vai ter muitos ganhos em nome de Cristo. Eu quero fazer uma oração por você, abençoando a sua sexta-feira em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua presença neste momento de oração. E Pai, eu venho orar em favor de cada uma dessas pessoas que me ouvem agora. Senhor, nós ouvimos hoje na Tua palavra que todo aquele que desobedece o Senhor, Pai, tem perdas e tem sofrimentos. Meu Deus, talvez quantas pessoas no nosso meio estão sofrendo, Pai, sofrendo por uma escolha errada, sofrendo por uma decisão errada, sofrendo, meu Deus, porque não te ouviram, sofrendo, meu Deus, porque não buscaram conselho no Senhor, sofrendo, meu Deus, porque talvez fizeram a sua própria escolha, sofrendo, meu Deus, porque talvez, Pai, rejeitaram a Tua palavra. Mas, Deus, eu venho agora como ministro do Evangelho, orar e abençoar esta pessoa e clamar a Ti, Pai. Tira esta pessoa dessa situação, ela está ouvindo, quebrante o coração dela agora, que esta pessoa, meu Deus, ela se volte para o Senhor e que ela aprenda, meu Deus, a ouvir, porque ouvir o Senhor, ela vai ter ganhos e ela vai ter, meu Deus, muitas bênçãos. Ela não vai ter mais sofrimento, pelo contrário, ela vai ter alegrias, ela não vai ter mais perdas, pelo contrário, ela vai ter ganhos e que esta pessoa seja abençoada em nome de Jesus. Pai, eu oro e peço, nesse último dia do mês de janeiro, meu Deus, que as portas dos céus se abram para ela e que a bênção do Senhor chegue na vida desta pessoa em nome de Jesus, Pai. Não importa qual é o problema, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus e declaro que este término de mês será abençoado na tua vida. E o mês que está chegando, o mês de fevereiro, será ainda melhor em nome de Cristo Jesus. Pai, que a bênção do Senhor esteja com esta pessoa, que a bênção do Senhor esteja sobre a casa dela, que a bênção do Senhor esteja sobre as finanças, sobre o casamento, sobre a vida sentimental. Pai, que em todas as coisas esta pessoa seja mais do que vencedora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Deus abençoe você e vou
volte para a palavra, obedeça a Deus, é a melhor coisa que você faz na sua vida. Não erreis, essa é a direção de Deus para você. Não caia no conto do diabo, não deixe o diabo induzir você ao erro. Segue na palavra, segue na direção, vai dar tudo certo, Deus vai te abençoar e você viverá um ano abençoado em nome de Jesus. Chegamos ao último dia do mês, porém ainda tem muita coisa para acontecer. Nós ainda temos mais 304 dias pela frente, 334 dias pela frente para você viver aí maravilhas de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, que a sua sexta-feira seja abençoada para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus Filho. Fique na paz em nome de Jesus.